no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo de número 1, versículos 1 até o versículo 14. Estamos alegres, o mundo comemora o Natal. Nós sabemos que Jesus não nasceu 25 de dezembro, mas isso pouco importa, né, para nós. O importante para nós é a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo e a mensagem do Evangelho de João, capítulo 1, nesta noite natalina, né, nesse culto natalino. Nós meditaremos então no Evangelho de Jesus, capítulo 1, versículo 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem nele, por ele. Versículo 8. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Vamos tomar nossos assentos. Glórias a Deus. Queridos, em poucos dias o mundo estará comemorando o Natal, né? A palavra Natal, segundo o dicionário online, né, de português, significa dia do nascimento, o dia em que alguém nasce. E dessa palavra derivam-se algumas palavras que nós utilizamos, principalmente nos hospitais, né, as mamães que estão grávidas, né, ou que já estiveram grávidas, né, e que por isso hoje são mães. Então ouviram muito a palavra, por exemplo, pré-natal, né? A mãe vai ao médico e ela, durante todo o período do pré-nascimento da criança, período gestacional, ela faz ali um acompanhamento, né, com o médico. São feitos exames, o médico passa algumas vitaminas ali, aquele período gostoso, né? Cada mês a barriguinha ficando maior, né? E o bebê vai crescendo, é toda uma expectativa. Também existe a palavra neonatal, né? Para aquele que é o bebê que nasceu com até 2 meses de idade, o bebê considerado neonatal, né? E também o pós-natal, o pós-nascimento, né? E assim vai. Então a palavra Natal, ela está relacionada ao nascimento. E o mundo, né? O mundo comemora, então, no dia 25 de dezembro, o nascimento de Cristo. Ou melhor dizendo, né? A encarnação do Verbo. Porque Jesus, ele nasceu, mas o nascimento de Jesus não foi como o nascimento de qualquer um de nós. Jesus, ele é o Verbo vivo, né? Jesus é eterno, ele é Deus eterno. Então, ele se despiu da sua glória e veio a esse mundo para cumprir uma missão. Nós nascemos da vontade dos nossos pais. Nossos pais se conheceram, se apaixonaram por um momento, ou até hoje estão apaixonados, né? E
né, ali namoraram e geraram, né, a nós. Então nós somos frutos do amor dos nossos pais, da vontade carnal deles. Então nascemos. Mas Jesus Cristo, ele nasceu de uma virgem. Ele não foi concebido mediante a vontade do homem, a vontade da carne. Não, ele foi concebido pela vontade do Pai. O anjo Gabriel, quando chegou diante de Maria, ele disse: bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Você é agraciada, você é bem-aventurada, você é feliz, porque dentre todas as mulheres do mundo você foi escolhida para dar à luz ao Messias, ao Cristo. Mas vai acontecer assim, Maria: descerá sobre você o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá, e então você se achará grávida desse ente santo que há nascer de você, vai nascer de ti. Então, como foi, né, a concepção de Jesus Cristo? Pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo gerou dentro do ventre de Maria um corpo, um ente santo foi gerado ali. Então nós temos que entender um pouquinho mais sobre essa questão, para que nós não comemoremos o Natal de forma equivocada. Porque o Natal, eu acho muito bonita essa festa, é uma festa que as pessoas se presenteiam, né? As pessoas sorriem, comem bastante comida, né? Rabanada, pernil, né? Algumas pessoas aqui no Brasil estão optando pelo churrasco, mas aí estão mudando de ideia, né? Por causa do preço da carne. Mas enfim, muita rabanada, muita maionese, macarronese e frango assado, que não é um frango assado, é um chester, né? É um peru, mas é frango, tudo é frango. Mas a gente gosta desses frangos maiores, né? Então, queridos, é muito bonito a gente comer, se confraternizar, até porque a Bíblia diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, que os irmãos estejam unidos. E o verbo ali usado no hebraico, sheret, é de sentar mesmo, sentar à mesa para comer junto. E comida é uma coisa maravilhosa, traz muita alegria, né? Traz confraternização, traz, não é isso? Comunhão, amizade. Isso a Bíblia nos mostra. Os costumes dos povos sempre foi sentar e comer, e comemorar e se alegrar. Tudo isso é maravilhoso, tudo isso é bonito, mas nós precisamos entender o verdadeiro sentido dessa festa do Natal. Nós não comemoramos apenas estar juntos, nós não comemoramos, ou não devemos, né, glorificar a Deus apenas pelo momento de dar e receber presentes, não apenas pelo momento de sentar e comer rabanada, não, uma pessoa que você gosta, que você ama, um amigo, um familiar. Nós precisamos entender o que a Bíblia fala a respeito desse momento tão importante na história da humanidade, né? A Bíblia diz que no princípio era o verbo, assim como em Gênesis, né, existe lá um princípio, né, inclusive no hebraico Bereshit, né, o princípio, no princípio. Então, assim como lá no Gênesis, né, houve um princípio de todas as coisas começaram a existir num dado momento da história. Antes só havia Deus. A partir de um princípio, todas as coisas foram criadas. E João, ele faz menção aqui desse mesmo princípio. É claro que ele claramente coloca o princípio, né? No grego é a palavra arque, né? Ou seja, no princípio, no começo de tudo, quando Deus começou a criar todas as coisas, não havia nada, apenas o verbo existia. Ele diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, antes de tudo ser criado, o logos, né? Porque aqui verbo no grego é a palavra logos, a palavra, né? Então, quando foi traduzido, né, do grego para o português, porque palavra no grego é uma palavra masculina, então é o palavra. Ficaria esquisito se fosse transliterar, se fosse traduzir o palavra, não ficaria esquisito? Então colocaram o verbo, mas o sentido aqui é
o logos, né? Ou seja, o palavra, era uma pessoa aqui, tá? Não era apenas uma escrita, ou uma expressão verbal, ou escrita, não. Esse logos é, na verdade, um ser, né? Uma pessoa, e nós vemos isso quando ele diz que ele estava no princípio com o Deus. Ele é separado, ele é distinto de Deus o Pai, mas está ali, né, numa natureza divina e eterna, porque antes de qualquer coisa ser criada, o Verbo já era, aleluia, o Logos existia, ele já estava, ele era. Então a Bíblia coloca esse Logos como um ser distinto do Pai, porém harmonizado em sua natureza divina, como Deus, né? Houve um princípio quando todas as coisas foram criadas, tá? Então, Deus é a origem de todas as coisas. De onde vieram tudo que nós conhecemos? A Terra, a Lua, os planetas, né? O nosso sistema solar, os demais sistemas solares, estrelas, né? A Via Láctea, as outras vias, o universo. De onde veio tudo isso? Veio de Deus. A Bíblia é enfática em dizer que no princípio Deus criou os céus e a terra. No princípio o Logos estava presente e por ele todas as coisas foram feitas, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então o Logos é, na verdade, um ser criador e sustentador de todas as coisas, e esse Logos, ele desceu ao mundo. A Bíblia diz que ele se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito Filho do Pai, aleluia, cheio de graça e de verdade. Esse Logos é Jesus Cristo, e neste Natal comemoramos, no período do Natal comemoramos a encarnação do Verbo vivo de Deus, que veio aqui por um propósito de formar o corpo, se tornar homem e ser ele, o homem perfeito, o homem sem pecado, o homem único, porque ele era homem e era Deus também, 100% homem. Morreu na cruz, levou nossos pecados, ele tomou sobre si as nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Hoje Jesus Cristo, aleluia, é o único que pode perdoar os pecados, o único que pode levar as nossas dores, o único que pode aliviar o peso da alma do pecador, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, se você está nos assistindo nesta noite e está com uma vida carregada de pecados, você sente que dentro do seu coração existe um vazio, eu quero dizer para você que Jesus Cristo, ele veio aqui, se fez homem, aleluia, habitou entre nós, carregou, morreu na cruz, carregando nossos pecados, para nos ligar novamente a Deus, e somente em Deus nós teremos a nossa paz, teremos a paz verdadeira, porque a paz circunstancial, ela passa, a paz circunstancial, ela é, na verdade, momentânea, porque logo você compra alguma coisa no shopping, você compra alguma coisa nova para a sua casa, um sapato, uma bolsa, né, uma roupa nova, um carro novo, e você fica um tempo satisfeito, mas daqui a pouco aquele bem, né, não te satisfaz mais, você quer comprar mais alguma coisa para satisfazer, e assim muitas pessoas têm levado suas vidas, né, uma vida vazia, uma vida fútil, uma vida sem sentido, porque estão vivendo longe de Deus e tentando preencher o vazio com bens materiais, tentando preencher o vazio com drogas, tentando preencher o vazio com desejos carnais satisfeitos. Mas isso não vai te dar a paz que você precisa. A paz que nós precisamos, ela está em Jesus Cristo, o Verbo vivo de Deus, o Logos de Deus. Você pode nesta noite levantar a sua mão ao céu e glorificar a Deus pela sua salvação,
aleluia, glória a Deus. Queridos, a Bíblia diz que no princípio o Logos, ele já existia. Antes de existir todas as coisas, ele já era. Isso fala da sua eternidade, como Deus eterno, como um ser eterno. Ele não foi criado, ele não foi criado, ele não foi feito. Amém, amados? Ele é o Filho do Pai, unigênito. Por que unigênito? Porque o único que foi gerado. Porque gerado é diferente de criado. Ele é um Filho unigênito, gerado eternamente pelo Pai. Ele não tem princípio de dias, ele não tem fim de dias. Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Você entendeu isso? Ele é o princípio e o fim de todas as coisas, porque não apenas ele estava no princípio com Deus e era Deus e criou todas as coisas, e por meio dele todas as coisas foram criadas, como também ele sustenta todas as coisas, como também ele é a origem de todas as coisas, e ele é o fim de todas as coisas. Por que isso? Porque quando ele veio aqui e assumiu a forma humana, como homem, ele tomou novamente o poder que o homem havia perdido. Preste atenção, Deus criou o homem e colocou ele no Éden, deu a ele autoridade sobre os peixes, sobre os animais, sobre a terra. O homem foi colocado aqui para reinar sobre a terra, mas quando ele pecou, ele perdeu parte dessa autoridade, perdeu parte desse reino, e Deus disse a ele lá no Éden ainda: olha, por tua causa a terra agora é maldita, você vai, por sua causa a terra está amaldiçoada, a criação está amaldiçoada, e você vai comer do suor do seu rosto. Deus entregou tudo ao homem, mas o homem perdeu parte desse domínio, da sua autoridade, quando ele pecou. E Jesus vem trazendo esclarecimento, o Logos, o verbo divino, vem trazendo esclarecimento para nós. Ele diz assim: todo homem que comete pecado, ele se torna escravo do pecado. Então o homem passou de senhor, de administrador, ok? De senhor da criação para servo do pecado. Agora o pecado o escraviza, agora o pecado o domina. Então o homem perde parte dessa autoridade dada por Deus e passa a ser atingido pela maldição que está sobre a terra, a maldição do pecado. E nós vamos ver, que essa maldição vem trazendo dor, sofrimento, enfermidades, pandemias, não é isso? Mortes, a ganância do homem cada dia mais vai destruindo pessoas, porque o homem, para conseguir o dinheiro, ele destrói ao outro homem, ele destrói a natureza, ele inventa engenhos para que possa ganhar mais dinheiro, e essa ganância, a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nós vemos aí os poderosos desse mundo fazendo seus engenhos malignos para conseguir mais dinheiro, mas em meio a esses engenhos para conseguir mais dinheiro, eles estão dispostos a fazer tudo, a pisar nas pessoas mais humildes, a destruir até, se for necessário, o planeta para conseguir dinheiro. E tudo hoje roda em torno da ganância do homem. E nós vamos ver que de que se queixa o homem então? O homem se queixa dos seus próprios pecados. Nós vamos invadir lugares não explorados ainda em busca de novas riquezas. Eu estou falando aqui bem suave, tá? O homem invade terras não exploradas em busca de riquezas. Quando ele invade esse espaço não explorado ainda, ele libera vírus, bactérias, fungos, agentes patogênicos que causam doença nas pessoas. As pessoas que trabalham aí com viagens, os militares, por exemplo, que têm que ir para a Amazônia, eles passam com uma bateria de vacinas, eles têm que ser imunizados para ir em determinadas regiões, porque eles não estão habituados ali com os genes patogênicos daquela área. Então, o que nós vemos é que o homem cada vez mais vai avançando
em busca de uma satisfação, em busca do ouro, em busca do dinheiro, e cada vez mais se afastando de Deus, e cada vez mais dando menos importância às coisas espirituais. Mas o Logos veio, e ele assumiu a forma humana para pagar o preço pelo nosso pecado e nos levar de volta para Deus. Sabe qual é a finalidade do Logos? Tomar corpo, assumir uma forma humana, nos ligar novamente a Deus. Porque como homem ele venceu a tentação no deserto, como homem ele cumpriu toda a lei de Deus, como homem ele cumpriu toda a justiça, morreu, ao terceiro dia ressuscitou, como homem ele é mais do que vencedor, e como Deus, aleluia, é eterno e todo-poderoso, e nada pode ser difícil ou impossível para ele. Então Jesus, ele é o homem perfeito e é Deus também. Ele é 100% homem, 100% Deus. Por isso, ao ressuscitar, ele diz: agora é-me dado todo o poder no céu e na terra também, porque eu conquistei para o meu Pai homens e mulheres de toda tribo, língua, povo e nação. Eu paguei o preço pelos seus pecados e eu estou aqui, aleluia. Eu que morri, mas estou vivo e estou aqui para dar vida àqueles que creem em mim. Se você crê nesta noite, Jesus Cristo é a fonte da vida, Jesus Cristo é a fonte de toda a verdade e justiça de Deus, você só tem que recebê-lo na sua vida, você só tem que aceitá-lo. Aleluia. Na filosofia, o Logos também é comentado. Alguns filósofos falaram sobre Logos, né? Na época grega. Heráclito afirmou o seguinte: não se pode encontrar em parte alguma do pensamento antigo uma única linha que recomende a teoria de um Logos que não seja eterno. E desde a eternidade passada que o Logos sempre existiu. Heráclito, ele expressa, ele declara a crença no Logos eterno, num Deus eterno que se manifestou entre nós, se fazendo homem. Entenda, Jesus Cristo é o Logos de Deus, é Deus encarnado, amém? É Deus andando na terra para cumprir uma missão. Também Platão se utilizou dessa palavra Logos, para indicar a força geradora, a força originadora, e aquele que começa e que gera todas as coisas, né? Então, por essa razão é que em Apocalipse 3, versículo 14, né, Jesus ele é referido como o princípio da criação de Deus. Entenda, ele é o motivo, a causa, o agente criador de Deus, amém? Por isso ele é o princípio da criação, não porque ele seja o primeiro criado, mas porque ele é a força, poder criador de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Nós vemos também esse mesmo Logos manifestado no Antigo Testamento, né? Como a palavra. Lembra que Logos é a palavra? Então no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus, amém? Só que o Logos não é só uma palavra falada. Olha para mim, não é só uma palavra que você fala, é a palavra no sentido da razão, no sentido da essência da sabedoria e do caráter de Deus. Então, essa palavra é uma palavra, né, que é a maior expressão da personalidade, sabedoria, né, do caráter de Deus. Não é só uma palavra que fala. A palavra falada, ela é a rema. É uma palavra que é parte da palavra maior, que é Logos, entende? É como se fosse assunto e tema, né, para quem está estudando aí, né? Então, Logos seria o assunto, era a plenitude, é o pleno, né? É a totalidade, né, da essência de Deus, o Logos, né? E rema é a palavra dita dia após dia, ou que você se aposta dela através da leitura, através do estudo, mas ela é também a mesma essência do Logos, amém? Muito bem. Só que o Logos ele é mais abrangente, e ele aparece no Antigo Testamento, tá? Como mensageiro. O mensageiro, o portador da palavra. Em alguns textos ele aparece como uma pessoa, e não apenas como mensageiro no sentido um anjo, não, mas como o próprio Criador.
No Salmo 147, versículo 15, diz assim: o que envia o meu mandamento à terra. Entenda, o mandamento é enviado à terra. É como um ser, como uma pessoa. O mandamento é enviado à terra. E a sua palavra corre velozmente. Tá? Também um agente dos decretos divinos. Isaías capítulo 55, versículo 11, ele declara o seguinte: assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para quem enviei. E Isaías usa o exemplo da chuva que desce sobre a terra, molha a semente, e aquela semente brota e dá frutos. Então Deus diz: assim como a água da chuva desce e cumpre um propósito, a minha palavra que eu falar também cumprirá um propósito. Então essa é a palavra logos de Deus. Ela é uma palavra que vem à terra, ela é uma palavra que vem com um propósito, ela vem cumprir o propósito. Amém? Você crê nisso? Glória a Deus. A palavra também ela é personificada como uma pessoa em Provérbios capítulo 8. Provérbios 8 diz assim: a sabedoria alça sua voz, ela grita nas esquinas, ela chama, ela clama. Você quer ver só uma coisa? Abra a sua Bíblia aí, em Provérbios capítulo 8. Glória a Deus. Essa palavra, essa sabedoria que grita, ela é o Logos de Deus, né? É a expressão. Provérbios capítulo 8. Acaso a sabedoria não clama e não ergue no entendimento com a sua voz, e se posta no topo dos lugares altos, pelo caminho dos lugares das veredas? Ela clama aos portões, à entrada da cidade, ao chegar às portas. Olha só, quando Jesus disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, nós somos os portadores da palavra de Deus. Há uma grande responsabilidade, um grande privilégio nós estarmos aqui pregando o evangelho de Jesus. É um grande privilégio e também uma responsabilidade nas festas que estão acontecendo nesse fim de ano, você visitar seus parentes e falar do amor de Deus, e falar da palavra de Deus para essas pessoas. Você é o portador do evangelho, da mensagem. Amém? Olha só que responsabilidade nós temos como igreja de levarmos a salvação, a palavra de Deus viva. Glórias a Deus. Ele diz assim no versículo 10, estamos em Provérbios 8: recebei a minha instrução e não a prata, o conhecimento mais do que o ouro fino, porque melhor é a sabedoria do que os rubis, e todas as coisas que se podem desejar não se comparam a ela. A pastora Ana trouxe aqui, minha esposa, minha querida princesa, falando aqui a respeito da oferta e do dízimo, quando Jesus disse: olha, cuidado, porque vocês têm que juntar tesouros no céu e não na terra, porque onde estiver o tesouro de vocês, aí estará o seu coração. É porque o homem natural, ele prontamente coloca o seu desejo, a sua atenção, as suas forças para conseguir dinheiro nesse mundo. Mas aquele que compreende o valor do Logos, o valor da sabedoria de Deus, ele prefere a sabedoria de Deus do que o dinheiro, do que a prata, do que o ouro. Amém, queridos? E não adianta, porque o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, é uma questão de revelação. E nós estamos aqui para convencer você a isso, mas o Espírito Santo de Deus pode te convencer, só Ele pode. Que Deus te convença então que existe um reino melhor, maior e mais importante do que este reino aqui. Existem princípios, existem coisas mais importantes que o dinheiro, que o ouro, que a prata, né? Muito bem. E então aqui nesse capítulo de Provérbios 8, né, há uma personificação. Você vê que a sabedoria aqui não é apenas a sabedoria, o Sofia dos gregos, não, é uma pessoa. Ela está clamando, ela está, né, chamando, ela está proclamando. Então é um agente, é o Logos eterno que está manifesto aqui, ok? Essa passagem ela tem uma vinculação especial com João capítulo 1, né, do Logos que nós temos.
ela é a palavra, essa palavra é o anjo de Yahvé, né? O anjo de Deus, tá? Em muitas passagens. O anjo do Senhor, né? No hebraico, Malak. Aqui o próprio Deus, né? Em Gênesis 16, versículo 7 ao 13, né? Quando o anjo de Deus vai atrás de Ismael, ele está no deserto, ele está ali desfalecido. O próprio anjo do Senhor se manifesta para ele, e esse anjo diz: eu vou, não diz Deus, ele diz: eu vou aumentar a tua descendência, vou fazer de você um povo forte e poderoso. Esse não é um anjo qualquer, esse é a manifestação do Logos, né? Uma teofonia, é uma pré-encarnação do Verbo vivo, que é eterno, que já existia antes de todas as coisas. Amém? Jacó lutou com um anjo, mas esse anjo não é um anjo qualquer, porque este anjo o abençoa, esse anjo promete a ele prosperidade e vitória. Esse anjo é, na verdade, o próprio Deus encarnado, Logos pré-encarnado. Então, esse Logos, que é Jesus Cristo, depois de muito tempo prometido, ele vai encarnar, e o seu nome será Jesus. O menino que nasceu numa manjedoura, ele foi intitulado Jesus, ele é o Cristo. Aleluia! Antes de nascer da Virgem Maria, ele já era, ele já existia, ele já habitava na eternidade. Glória a Deus! Então nós vemos que este Logos já existia. Por isso os hebreus não entenderam quando Jesus disse: antes que Abraão fosse, eu sou. Antes que Abraão, mas você é maior, você é mais velho, você é jovem ainda, você deve ter uns 30 anos, você diz que é mais velho, você já existia antes de Abraão. Eles não entenderam, mas Jesus estava se referindo à sua natureza divina, como Logos de Deus, ser eterno, aleluia, que existia antes de todas as coisas. Oséias disse que, Oséias ele fala no seu livro, capítulo 12, versículos 4 e 5, que Jacó lutou com o Logos, com o anjo do Senhor. Então não foi com qualquer pessoa. Amém, queridos? Glória a Deus. O nome de Deus, né? Logos, ele está também em Malaquias capítulo 3, versículo 1, que o pastor Marcos leu. Eu vou enviar o meu anjo, só que esse anjo, ele vai trazer as características dele. Vamos abrir novamente a nossa Bíblia, em Malaquias, capítulo 1, né? As pessoas falam muito de dízimo e oferta no livro de Malaquias, mas Malaquias, capítulo 3, versículo 1, diz assim: eis que eu enviarei o meu mensageiro, ou seja, o meu anjo, e ele preparará o caminho diante de mim, e o Senhor a quem vós buscais virá de repente ao seu tempo, até o mensageiro do pacto em que vos deleitais. Eis que ele virá, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem poderá permanecer no dia da sua vinda? Então não é alguém comum, é alguém divino, alguém que vem trazendo juízo e força como Deus. Então ele se apresenta aqui. No Novo Testamento nós vemos já no livro de João. João, ele apresenta o Logos como uma força criadora, né, como algo que sustenta, ele controla, mas também como uma pessoa, tá? Ele é identificado com Deus, né? No grego usa-se a preposição pros, que significa alguém que está em plena comunhão com o outro. Ele não está apenas com a pessoa, ele está em plena comunhão, entende? Em harmonia, em essência, de existência, de essência, enfim, ele está como um Deus também ao lado. Não que sejam dois deuses, ele, Jesus, muitas vezes declarou isso. Ele disse: eu e o Pai somos um, mas duas pessoas distintas. E aí João lança a base para a doutrina da Trindade, não três deuses, da triunidade, três pessoas formando um único Deus. Pastor, eu não consigo entender isso. Tem coisas que na Bíblia que nós não precisamos entender, só precisamos crer. E a salvação é para aquele que crê, e a fé, ela não precisa de uma explicação.
A fé, ela não precisa. A fé que precisa de uma explicação lógica é uma fé débil, é uma fé aleijada. Foi isso que Jesus disse para o Tomé: eu só acredito se ele aparecer aqui para mim, porque todos os discípulos estavam presentes, Tomé não estava, quando Jesus se apresentou para eles. Então, quando Tomé chegou, ele não estava lá, todos aqueles discípulos disseram assim: olha, Jesus Mestre se apresentou aqui, ele esteve aqui, você perdeu. Ah, mentira, que isso? Não acredito não. Eu só acredito se eu ver. E tem mais, eu tenho que tocar lá nas feridas da mão, né? E dos pés, e do lado. E Jesus se apresentou na mesma hora e disse: então, Tomé, eu estou aqui, toca aqui na minha mão, do meu lado, vê que sou eu mesmo que falo contigo. Você creu porque você viu, mas bem-aventurados aqueles que não viram e creram. O que Jesus estava dizendo? A fé que precisa de comprovação científica é uma fé débil, é uma fé, né, que não cumpre o seu propósito, não alcança de Deus a bênção e a vitória. Porque a salvação, a bênção e a vitória do Senhor, ela é alcançada pela fé que não vê. Eu não vi, mas eu creio. Essa é a fé, porque a fé é a certeza das coisas que não se vê. Ok? A fé que crê naquilo que está vendo, que está tocando, é materialismo. Tomé era um materialista naquele momento. Ele só acreditou porque tocou. Só acreditou porque tocou ali, porque estava diante dele. Havia uma comprovação científica, um fato que ele não podia negar ali na frente dele. Mas Jesus disse: essa tua fé não serve, Tomé. Mas bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Quantos não viram e creram nessa noite? Nós não vimos, mas cremos, e a salvação vem pela fé. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo. Quem não crê já está condenado. Então, você crendo ou não, o Verbo divino ressuscitou e está, aleluia, vivo, assentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Maravilha. No livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 29, Paulo, ele nos dá uma grande mensagem. Ele diz o seguinte: porque os que antes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Entenda, quando Deus diz que Deus enviou o seu Filho unigênito, significa que Jesus é o único gerado da forma que é, e gerado eternamente pelo Pai. Mas quando ele diz aqui gerado, né? Ou seja, a fim de que seja o primogênito, isso significa que havia um plano superior nesse Natal. O Natal projetado por Deus, o nascimento do Verbo vivo, tinha um propósito muito maior do que qualquer homem, ser humano, instituição religiosa já imaginou. Sabe qual era o propósito de Deus? Fazer de nós imagem e semelhança de Jesus Cristo. Por isso Jesus é o primogênito. Ele é o primeiro de uma raça. Ele é o primeiro nesse formato. E todo aquele que crer nele será como ele. Será a imagem e semelhança de Deus em Cristo. Você entende? Amém? Muitas das vezes nós nos prendemos. Olha só o que Deus tem para você nessa noite. Muitas das vezes nós nos prendemos a simplesmente dizer às pessoas: o propósito de Deus é que você abandone o pecado, é que você viva em santidade e tenha comunhão com Deus. Mas entenda, o propósito de Deus é maior do que isso. O propósito de Deus não é apenas que você deixe o pecado de lado. O propósito de Deus não é apenas que você o agrade. O propósito de Deus é que você se torne semelhante ao Logos, semelhante ao Verbo vivo, semelhante como filho de Deus. Porque quando nós aceitamos a Jesus Cristo, quando nós aceitamos esse sacrifício de Jesus para nós, quando nós recebemos o Espírito Santo, então nós recebemos a própria natureza de Deus. Aleluia! Nós somos convidados pelo Evangelho de Jesus a sermos como Ele, a sermos nascidos de Deus. Entende o que eu estou querendo dizer nessa noite? Entende o que a palavra de Deus está nos dizendo nessa noite? Vou ler novamente. Porque os que antes conheceu, Deus é
onisciente, também nos predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Entenda, quando Jesus é enviado à terra, quando ele vem à terra, ele assume a forma humana, ele está se tornando um modelo para que todo aquele que nele crê seja agora introduzido na família de Deus seja como ele. Amém? Jesus ressuscitou. Com que corpo ele ressuscitou? O corpo glorificado. Jesus comeu, Jesus bebeu, Jesus estava ali e ele foi o primogênito. Entende? Porque todos os que morreram em Cristo um dia ressuscitarão novamente. Ressuscitarão como? Como Jesus. Então Jesus é o primogênito de vários outros, de milhões que morreram com a sua fé nele. E quando ele voltar, os mortos ressuscitarão primeiro. Ressuscitarão como? Como ele, semelhante a ele, a imagem dele, em Deus. Agora, você não precisa morrer para esperar a ressurreição, para ser a imagem de Deus. Não, hoje você pode ser como ele. Jesus quer nascer dentro de cada um de nós. Esse é o verdadeiro sentido do Natal. Jesus nascendo nos nossos corações e nos transformando e nos mudando, assim como ele mudou a criação, como ele é a origem de toda a criação, de toda a vida. Ele também quer entrar no teu coração e gerar vida dentro de você, gerar uma nova natureza dentro de você. Você entende isso? Essa é a maior essência do Evangelho de Jesus Cristo. Você não pode ser mais você. Você tem que ser como Cristo. Você tem que ser a partir de hoje. Não mais o João, a Maria, mas você tem que ser Cristo. Cristo tem que nascer dentro de você. A natureza de Deus tem que estar dentro de você. Ah, se a natureza de Deus estivesse dentro de todas as pessoas que estão nas igrejas do Evangelho de todo mundo, o mundo seria muito diferente. Mas infelizmente nós assumimos às vezes posições distintas daquilo que é a vontade de Deus. Nós achamos que vir para a igreja já está bom demais. Já é um sacrifício, está aqui, está calor. Então é um sacrifício. Já cumpri minha parte, minha obrigação. Queridos, Deus, Ele em Jesus Cristo nos abriu um novo e vivo caminho. Entenda, você tem acesso ao poder maior do universo. Você hoje pode ser livre das suas paixões carnais, livre dos seus desejos pecaminosos, se você hoje, aleluia, se entregar a Jesus e permitir e buscar para que Ele gere dentro de você uma mudança. Deixa eu te explicar aqui uma coisa. Assim como lá em Gênesis, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus veio e mudou tudo, assim também nós, pecadores, cheios de pecados, quando o Espírito Santo entra na nossa vida, na vida do pecador, ele vem para transformar, para criar coisas novas dentro de você. O Espírito Santo vem para trocar a nossa mente, para renovar a nossa mente. Nós agora vamos agir como Cristo, pensar como Cristo. Aleluia. Em Efésios capítulo 3, versículo 19, a Bíblia diz assim: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Olha para mim aqui, por favor. Conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento humano, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Sabe qual é a vontade de Deus para nós, nesse Natal, em todos os natais, todos os dias? É que em nós seja gerada, que sejamos cheios de toda a plenitude de Deus. Amém? Você entendeu isso? Então não é apenas deixar o pecado, não é apenas ser um crente, não é apenas você ter uma... Não, é muito mais do que isso. É você se tornar alguém que é cheio da plenitude de Deus. Amém? Então não aceite menos na sua vida espiritual do que ser cheio da plenitude de Deus,
cheio do Espírito de Deus. Aleluia. Ser cheio do Espírito Santo é o propósito do Natal de Jesus. É o propósito da encarnação do Logos. É o propósito de todo o plano de Deus. Tudo que nós já falamos aqui. Qual é o propósito maior? É que eu e você sejamos cheios da plenitude de Deus. É que em nós esteja agora a natureza de Deus. Eu não posso mais ser apenas o Tarcísio que nasceu da Josina. Não, eu tenho que ser alguém que nasceu de Jesus Cristo. Amém? Alguém que tem o Espírito Santo e que tem a natureza de Deus. Sabe por quê? Porque quando nós não temos a natureza de Deus, nós ficamos dentro da igreja ou nas nossas religiões, brigando palho a palho com o pecado. Hoje você está de pé, amanhã você cai de novo. Hoje você vence, amanhã você perde. Mas quando a natureza de Deus é gerada em nós, a nossa mente é modificada. O desejo do nosso coração é modificado. Nós passamos a ter prazer nas coisas de Deus. Você entende isso? Amém? Amém, queridos? Eu já ouvi de alguns irmãos: pastor, ser crente é muito difícil. Ser crente é um fardo. Não, querido, não é. Se você cultivar a natureza de Cristo dentro de você, se você buscar ser cheio do Espírito Santo, ser cristão será um prazer. Ser cristão será um modo de vida, um hobby de vida. Será um prazer, uma alegria ser cristão. Aleluia! Jesus não veio para que nós tenhamos uma vida pesada. Os meus mandamentos não são pesados. Jesus veio para que nós tenhamos uma vida abundante, uma vida de alegria, uma vida de verdade. Agora, não adianta tentar convencer a mosca que a flor é melhor do que o lixo. É uma questão de natureza. A mosca sempre vai achar o lixo mais interessante que a flor. E a abelha sempre vai olhar e preferir a flor que o lixo. Você entendeu? Bem. É uma questão de novo nascimento. Deixa eu explicar uma coisa para você. O novo nascimento não é algo que eu conquisto pelo meu mérito. O novo nascimento não é algo que eu faço em mim mesmo. Entende? Eu posso me esforçar para abandonar vícios. Eu posso me esforçar para não pecar em determinadas áreas da minha vida. Mas se eu não nascer de novo em Jesus Cristo, isso vai ficando pesado a cada dia. Uma vez a minha esposa falou: vai lá pegar um bolo da Laila, que ela faz mês de aniversário, né? O bolo. Aí eu peguei a chave do carro, desci, estava indo, ela: não, amor, o bolo é pequenininho, dá para trazer na palma da mão. Eu falei: tá bom, então eu vou lá. Peguei o bolo, levinho, mas à medida que eu vim andando, o bolo foi ficando pesado. Daqui a pouco, de uma mão só, passei com as duas. Eu já estava pedindo a Deus para chegar em casa. Então preste atenção. Eu estou ilustrando isso aqui porque é exatamente assim. Preste atenção. É exatamente assim como se sente aquele que está dentro da igreja, mas que não experimentou o novo nascimento. O pecado para ele hoje é pequenininho, é moleza, ele vence. Na segunda-feira, amanhã, ele também vence. Na terça ele vence, mas quando chegar na quinta para sexta-feira já está pesado para ele. Ele já está querendo voltar ao lixo. Ele já está querendo voltar ao pecado. Sabe por quê? A natureza dele continua adâmica. A natureza dele continua aquela velha natureza. Então, se não houver um novo nascimento de dentro para fora, se o Espírito Santo, se o Logos, se o Cristo eterno não modificar a sua natureza, a sua mente, o seu coração, você não vai conseguir vencer na sua vida espiritual. Você não está salvo. A salvação não é uma consequência dos meus esforços religiosos. A salvação é uma consequência da obra do Espírito Santo dentro
dentro, ceio com você, faço morada. Isso é novo nascimento, é Jesus nascendo dentro de você, Jesus morando com você. Isso é Natal. Esse é o verdadeiro sentido do Natal de Jesus. É Cristo dentro de nós. Não sou eu tentando ser um cristão. Não sou eu lutando com todas as minhas mazelas para tentar ser santo. Não é isso. É o Espírito Santo, aleluia, mudando a minha natureza, fazendo eu desejar mais o mel do que o lixo do pecado. Mais o mel da sua palavra, mais o mel da sua presença do que o lixo do pecado. O problema é que as igrejas evangélicas, as religiões do mundo inteiro estão cheias de moscas tentando ser abelhas por seus esforços. Nessa noite, o Espírito de Deus quer fazer de você uma abelha, quer mudar a sua natureza, quer fazer você ter mais desejo pelo mel, pelo néctar, do que pelo fedor do lixo. Em Efésios capítulo 2, versículo 10, ele diz: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Quando eu sou criado em Jesus, eu sou criado para as boas obras. Eu sou gerado com um DNA de Deus, que eu não consigo pecar mais. Eu vou ter a vontade de correr para Deus, vontade de cantar e adorar a Deus. Hora ou outra, a sua velha natureza vai querer ressuscitar. Ela não sumiu, não. Mas, em via de regra, você tem desejo de Deus. Você anseia pelas coisas de Deus. Então, o que está faltando em nós é um novo nascimento. Se não há o desejo, puxa vida, se vir para a igreja é um fardo para você, se ler a Bíblia é um fardo para você, se passar alguns momentos de oração é uma dificuldade, então você tem que acender a luzinha aí, um alerta, e você tem que começar a se examinar para saber se a sua natureza ela foi modificada, ou se apenas você entrou numa igreja evangélica, convencido por alguém, e você de repente está aqui tentando ser um crente, mas você não consegue. O verdadeiro sentido do Natal de Jesus é esse. É Jesus nascendo, a nova natureza nascendo dentro de gente. Não adianta você comer rabanada, peru de Natal, pernil, churrascão, tá? E continuar a mesma velha criatura que você era antes. Jesus tem que nascer dentro de você. Vamos para dizer amém nessa noite? Amém. Para nós terminarmos aqui, a gente fala assim, né, mas sempre tem mais um pouquinho, mas 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18 diz assim: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Isso aqui, novo nascimento. Isso aqui é Natal. Isso aqui é Jesus nascendo dentro de você. Isso aqui é o cristão, né, como um espelho, refletindo a glória do Senhor, né? Somos transformados de glória em glória. Então todo dia você está mais perto de Deus, você vai sendo modificado pelo Espírito Santo. Amém, queridos? Amém? Cada dia eu quero mais do Senhor, cada dia menos de mim e mais dele. Por isso que João Batista diz que ele cresça e eu diminua, que haja em nós mais do Senhor e menos de nós mesmos, porque o nosso Natal, os nossos próximos natais serão muito mais felizes se a natureza de Deus estiver dentro de nós, de verdade, e não apenas uma religião, né? Essa talvez seja a doutrina mais elevada do cristianismo, mas ela é pouco falada. A gente prefere ficar, abandona o seu pecado, né? Seja um cristão, se batize nas águas, mas você, na verdade, todos nós precisamos ter a experiência do novo nascimento. Amém, queridos? Eu nascido de novo, não tenho dificuldade de vencer o pecado. Por quê? Porque Deus já me transformou, sendo transformados de glória em glória, sendo transformados. Agora olha para mim aqui, essa transformação ela é contínua, ela não para.
transformado no domingo, na segunda e na terça-feira, estou virado no lixo de novo, na lama do pecado. A transformação que Deus faz na vida do pecador, dessa pessoa que nasceu de novo, é de glória em glória em glória. Não é glória hoje, lama amanhã. Não é glória hoje, vergonha amanhã. Não, é de glória em glória, de glória em glória. O pecado não terá mais domínio sobre vocês. Acabou essa era. Se você nasceu de novo, acabou a era do pecado na tua vida. Não tem esse negócio de ficar pecando, não. A glória de Deus brilha hoje, amanhã brilha mais, depois brilha mais, e brilha mais, e brilha mais, e é uma nova natureza que o Espírito Santo gerou dentro de você. Na primeira carta de João, no capítulo 3, sabe o que João diz? Aqueles que são gerados por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, eles não vivem mais na prática do pecado. Eles não podem viver assim. Por quê? Porque o que está dentro deles é uma semente divina. Entende? Se eu fui gerado pelos meus pais apenas, a minha semente é corruptível. Ela vem de Adão. Ela é uma semente de pecado. Eu já nasci pecador, e o pecado me concebeu a minha mãe, do salmista. Mas quando o Espírito Santo gera uma nova semente, implanta uma nova semente dentro de mim, dentro de você, então essa semente vai gerar uma criação nova, que vai crescendo, que vai se transformando de glória em glória, para a glória de Deus. Então esse negócio de hoje eu estou salvo, amanhã eu estou no pecado, acabou. Aleluia! Porque o Filho de Deus se manifestou para trazer liberdade. Aonde o Espírito do Senhor está, aí a liberdade. O Senhor se manifestou para destruir as obras do diabo. Então eu convido você nessa noite a honrar o Senhor. A personalidade divina do Logos tem que nascer dentro de você. Isso não é um mérito teu, um esforço teu. Deus tem que fazer essa obra em você. Amém, queridos? Vamos ficar de pé nessa noite. Quero fazer aqui uma pequena conclusão. Não saia do seu lugar ainda, eu te peço. Também o louvor não saia do seu lugar ainda, até que todos ficar de pé. Eu quero apenas fazer uma pequena conclusão aqui, dizendo que o Natal, ele é, na verdade, a comemoração da encarnação do Cristo, o Logos eterno. Amém? Ele é o Logos eterno, o Criador, né? O sustentador de todas as coisas. Ele é quem faz gerar dentro de nós uma natureza nova, dada por Deus, pelo Espírito do Senhor. Ele é a palavra de Deus que não volta vazia. Ela cumpre o propósito, e o propósito de Deus nessa noite é que você receba uma nova criação, que Jesus Cristo nasça dentro de você, que Jesus Cristo, ele venha nascer dentro de você. Aleluia. Amém? Amém. Glórias a Deus, para que você seja gerado em Jesus Cristo, para que você faça parte da família de Deus. Nós vamos nesse momento orar. Vamos louvar o Senhor. O coral pode tomar a sua posição. Glórias a Deus. Mas eu quero que você nessa noite entenda que o verdadeiro Natal é Cristo em você. E eu quero orar pela tua vida nesse momento. Nós vamos louvar o Senhor daqui a pouco, mas hoje eu quero fazer diferente. Eu quero orar por você que ouviu essa mensagem, mas você tem sido um cristão, né, fraco, um cristão derrotado. Você tem vivido até aqui, mas você tem dificuldade de ficar firme na presença de Deus. As circunstâncias te matam, te desanimam. Você quer desistir de tudo. Você quer jogar tudo para o alto. Você a todo momento quer deixar a igreja, quer deixar as suas funções, o seu trabalho. Você quer deixar Jesus. Você não, toda hora, a todo momento, é muito difícil para você.
Hoje, nós estamos no culto natalino. E o verdadeiro Natal é Jesus dentro de você. Porque quando Jesus nascer dentro de você, de verdade, quando você receber a semente do Logos, a semente de Cristo dentro de você, tudo vai ficar mais fácil. Você vai sentir desejos espirituais, você vai ter desejo de buscar a Deus. Mas nessa noite, você precisa dar um passo em direção ao Senhor. O reino de Deus também é tomado à força. Então você tem que fazer como Jacó: não te largo enquanto tu não me abençoares. Não te largo, Senhor, enquanto o Senhor não gerar dentro de mim uma nova criatura. Eu não quero mais ser um cristão fraco. Eu não quero mais ser um cristão que sente desejo pelas coisas do mundo ou pelo pecado. Um cristão que vacila. Um cristão que a todo momento está pisando na bola. Eu não quero ser esse cristão. Eu quero ser um cristão que tenha prazer nas coisas do Senhor. Que tenha prazer no estudar a Bíblia, na oração, na comunhão com Deus. Isso é salvação, irmão. Isso é salvação. Há muitas pessoas que podem estar aqui hoje dentro da igreja, mas não ter salvação. Nessa noite o Espírito Santo está te oferecendo uma experiência nova. Algo novo de Deus vai nascer dentro de você. Uma experiência nova, como você nunca sentiu, vai acontecer agora, se você crer. Então, se você quiser, feche os seus olhos, ore comigo. Pai querido, em nome de Jesus, nessa noite, Pai amado, nós estamos comemorando o Natal, o culto natalino. Daqui a alguns dias vamos comemorar o Natal. Muitas pessoas, Pai, têm vivido até aqui um evangelho religioso, de muito esforço físico, de muita luta física, mental, tentando abandonar isso e não gostar mais daquilo, mas são apenas esforços humanos. Senhor, é preciso que o Teu Espírito Santo gere dentro dessa mente, dentro dessa pessoa, uma mente nova, um coração novo, porque se não nascerem de novo, não poderão ver o reino de Deus. Senhor, de que adianta sermos religiosos, sermos cristãos, mas não termos o gozo da eternidade dentro de nós? Senhor, em nome de Jesus, toma, Pai amado, esse meu irmão, minha irmã, que nesta hora está entregando de verdade a vida ao Senhor, que nesta hora está abrindo mão, Pai, de muitas coisas para lutar com o Senhor, no bom sentido, para receber a salvação, a nova natureza, que vai crescendo, que vai transformando a gente de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória, que não tem mais prazer no lixo do pecado, que não tem mais prazer nas coisas desse mundo, mas o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Mas o seu prazer está na lei do Senhor, que é mais doce para ele do que o mel. Que o seu prazer esteja na comunhão do Senhor. Pai, só o Senhor pode gerar isso dentro do homem. Então salva-se nessa noite, e que haja um verdadeiro Natal acontecendo hoje dentro do meu irmão e da minha irmã, como Cristo, uma nova natureza, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glórias a Deus. Oh, glórias a Deus. Peço ao Senhor que mude tudo dentro de você agora. Obrigada pelo Teu Filho, Jesus. Nós te louvamos, ó Pai, pelo presente, maior presente que é o Senhor. Aleluia. Deus enviou
Aleluia. Se você hoje, nessa noite, aceitou a Cristo como seu Senhor e experimentou o novo nascimento, eu quero orientar você a procurar uma igreja evangélica mais próxima de sua casa. É lhe procurar o pastor da igreja e conversar com ele, dizendo: pastor, eu quero continuar essa minha vida, essa minha comunhão com Cristo. Eu nasci de novo, eu aceitei a Cristo e experimentei o novo nascimento e quero ser um crente fiel até a volta do Senhor Jesus. Acompanhe nossas lives também aos domingos às 6 horas da tarde e todas as terças-feiras às 7 horas da noite. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. E a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Convidamos toda a igreja a louvar conosco. Cantaremos aqui louvores relacionados ao nascimento de Jesus, a paz, a esperança, a vida. E convidamos todos a adorar ao Senhor conosco. Todo o céu, corações
palmas para o Senhor, aleluia. Haja luz, haja paz. O louvor que nós vamos cantar agora, ele diz: lírio dos vales, estrelado ao amanhecer. É isso que Jesus é para nós. Você pode ficar de pé para louvar conosco? Aleluia. Muitos irmãos conhecem, já participaram do coral. Esse louvor é muito lindo. Adora o nome do Senhor. Lírio dos vales, estrela do amanhecer. Lá no princípio, em meio às trevas, se movendo por sobre as águas, assim falou que haja luz. Lá no princípio, em meio às trevas, e da ruína a promessa, o universo o aplaude e ao seu comando o sol então nasceu. ao seu comando, o sol nasceu. Lírio do vale, estrela do amanhecer. A criação declara quem tu és. Alegria, a salvação és pra nós, esperança e luz pro nosso coração. Lírio do vale, estrela do amanhecer. Quando em fracasso, em meio às trevas, vem se movendo sobre o meu ser a me falar que haja Quando em fracasso, luz em meio às trevas, e da ruína a promessa do meu passado. Não mais me lembro, pois tudo novo ele me tornou. ele me tornou. Lírio dos vales, estrela do amanhecer. A criação declara quem tu és. Alegria, a salvação és pra nós, esperança e luz pro nosso coração. Cantai, pois, a glória do Senhor já brilha. 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 Lírio do vale, estrela do amanhecer. A criação declara quem tu és. Alegria, a salvação és pra nós, esperança e luz pro nosso coração. Esperança e luz pro nosso coração. Lá no princípio, em meio às trevas, se movendo sobre as águas, assim falou que haja No luz. princípio, em meio às trevas, esperança e luz pro nosso coração. O nosso coração. Te adoramos, Jesus. Essa última canção que nós vamos entoar, ela diz quando o bebezinho enfim nasceu. Ela é bem animada, podemos louvar com palmas, que fala do nascimento de Jesus. É um louvor muito alegre. A igreja conhece. Quem conhece, louva conosco. Aleluia.
noite Ele quer nascer em cada coração. Que o Senhor abençoe você e sua família em nome de Jesus.